Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula é sobre a música na Primeira República. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra... A Primeira República também é identificada como República Velha. Começa com a queda do Segundo Império, a queda de Dom Pedro II, e vai até o golpe de 1930. Intelectuais e governantes da Primeira República defendiam políticas excludentes, autoritárias e dentro de um gosto tido como europeu, chamado também de Belle Époque. No início do século XX, intelectuais republicanos tinham definido que o folclore e o samba urbano eram atributos da mestiçagem e da brasilidade. Por outro lado, lundus, machiches e choros afirmavam-se como gêneros e negócios lucrativos no mercado editorial e de diversões. No final do século XIX, as principais cidades brasileiras assistiram ao despertar da consciência das populações mais pobres da sociedade. Os escravos eram discriminados a ponto de estarem proibidos de manifestar sua veia musical, a não ser em grupos fechados e até clandestinos. Já como trabalhadores livres da era republicana, eles começaram a disputar um lugar na sociedade. Isso no campo do lazer se manifestou principalmente nos festejos carnavalescos. A população mais pobre do Rio, especialmente os descendentes dos guetos da escravidão, e que habitavam os cortiços negros paupérrimos, continuavam a fazer os seus batuques e rodas de pernada e de capoeira. Essa música à base de palmas e batuque iria nascer o samba, palavra que tem origem em Angola e no Congo, na África. Em 1891 é promulgada a primeira Constituição da República. Também chegava ao Brasil o caixeiro viajante Frederico Figner, trazendo na sua mala uma novidade, o gramofone. Frederico Figner fundou a Casa Edison, a primeira gravadora da América do Sul. Em 1902, lança o lundu Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia, na voz de baiano. E em 1917, lança o primeiro samba gravado no país pelo telefone, de Donga e Mauro de Almeida, também na voz de baiano. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. O movimento modernista de 1922 foi crítico desse projeto cultural da Belle Époque. Eles eram ávidos por criar uma cultura com identidade nacional. Nesse início do século XX, não há no Brasil uma só cantora popular de sucesso antes da década de 1920. Deve-se o fato, simplesmente, à não existência desse tipo de atividade profissional em nossa sociedade machista de então. Até 1917 não se fazia música para o carnaval. O sucesso nesse ano do samba pelo telefone despertou a atenção de compositores, que passaram a fazer sambas e logo em seguida marchas carnavalescas. Tendo o samba se tornado o principal gênero da música popular brasileira, Senhor vai ser o grande nome do período. Compositor nato, intuitivo, ele deu forma ao samba por meio de uma produção extensa. Vai existir um fenômeno musical nessa época pós Primeira Guerra Mundial, que é a música que vem dos Estados Unidos. Uma série de danças e gêneros musicais americanos como o Simi, Charleston, Black Baton e o Foxtrot vai inspirar muitos músicos brasileiros. Com as empresas fonográficas entrando na onda da música americana, cai o número de gravações de bandas e conjuntos de choro, proliferando as chamadas jazz band. Em compensação, fazem sucesso fora do Brasil, principalmente na França e na Argentina, os Oito Batutas, um conjunto liderado pelo Pixinguinha. Um dos inventos tecnológicos do pós-guerra, ligados ao sistema de gravação, vai chegar ao Brasil e vai influenciar muito a música popular aqui. Os cantores vão ser liberados da gravação mecânica. Antes eles tinham que quase gritar para ter o seu registro da gravação das suas vozes. Agora eles vão poder cantar de uma forma mais natural. Vão surgir dois cantores importantes nessa época aí, Francisco Alves e Vicente Celestino.
O Brasil finalmente vai ganhar a sua primeira grande cantora popular, a carioca Aracy Cortes, projetada pelo teatro de revista, que na época reunia o que havia de melhor no meio artístico. Vão surgir também duas invenções importantes nessa época, o rádio e o cinema falado. Mas isso a gente conta na próxima aula. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.